Maravilha. Diego, eu consigo trocar aqui já, tá? Pode ficar tranquilo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Primeiramente, queria dizer que é um imenso prazer estar aqui com vocês, tá? Nessa noite, então, eu queria agradecer, começar na verdade agradecendo vocês por estarem aqui conosco, né? Já foi falado aqui algumas vezes, mas agradecer a vocês por estarem aqui. Todo mundo podia estar em casa com seus familiares, né? Mas todo mundo está aqui fazendo um investimento importante para a indústria do vidro aqui na região. Queria aproveitar também para agradecer, né, ao senhor presidente da Semvidros, Geraldo Júnior, pelo convite, e toda a equipe da Semvidros pela organização, tá? Parabéns aí pelo trabalho. Para nós da Guardia é uma honra e um prazer estar aqui para falar com o público mineiro. Obrigado, Júnior. Bom, pessoal, vou tentar aqui, na verdade, contribuir com algumas informações, né, diferentes, ou pelo menos complementar aquilo que o colega Flávio, né, da Sebrae já trouxe. Muitos indicadores são iguais, eu vou só complementar com uma perspectiva, talvez olhando um pouquinho mais para agora, né, 2024. E como eu fiz, né, há um ano, né, essa é a minha terceira participação com a Semvidros, inclusive, aqui com vocês. Então já passei por alguns testes, né? Não estou há tantos anos na indústria, né? Estou há 6 anos na Guardia, desde 2018, mas posso dizer que foi bastante intensa a experiência. Nosso mercado faz isso, né? Altos e baixos com certa frequência e testa todo mundo que entra na indústria. Então foram períodos bastante intensos aí, e esse período que a gente está não é diferente, né? A gente vem desde lá de 2022, vem vendo a queda, né? À medida que o mercado foi se abrindo e o fluxo de capital foi sendo investido em outros setores, a gente foi observando essa queda constante aí, período após período, né? E aqui eu queria começar, na verdade, falando um pouquinho, né? Lembrando lá atrás, quando eu falava do cenário externo e dos impactos que isso tem, na conexão que isso tem com o nosso mercado. Afinal, a gente não está sozinho, a gente faz parte de uma cadeia bastante ampla e acontece lá fora, de alguma maneira, reflete aqui para a gente. E há um ano, quando eu falei, né, um pouquinho disso, eu comecei falando do conflito Rússia-Ucrânia, não sei para quem estava aqui, né, na época eu falei um pouquinho disso, e dos impactos que isso traria, inclusive para a inflação, alimentos, entre outras coisas que são produzidos naquela região. Pois bem, a coisa não mudou muito, né? Na verdade, não melhorou muito nesse sentido. A gente tem, né, a extensão de conflitos acontecendo em outras regiões. Rússia e Ucrânia continuam, né, num cenário... Agora já entra num nível de estabilidade do conflito, mas que continua, né? Não tivemos, felizmente, infelizmente, a gente não teve, né, a conclusão dessa situação. Agora, o Oriente Médio também segue em conflito, estendendo. A gente teve muitas dificuldades, quem faz importações para insumos de outras regiões do país, do mundo, né? A Guardia tem muitas empresas, inclusive na Europa. Então, o Canal de Suez ali passou por vários momentos de restrição, justamente por conta desse conflito. E aquela região segue bastante intensa nesse sentido, né? E não muito diferente, não é um conflito, evidentemente, armado, nada disso, mas China e Estados Unidos vêm acirrando ali uma disputa comercial que vai ganhando força a cada ano que passa, né? E isso traz, sem dúvida nenhuma, também, né, problemas, quando a gente fala de todo o movimento que aconteceu há várias décadas de sinergia entre esses países, sinergia entre as nações, com produções sendo feitas e acontecendo em regiões que tinham essa vantagem, né, competitiva. Agora a gente começa a ver um ciclo que, pelo menos, interrompe essa globalização, né? A gente começa a ver, na verdade, vários países se fechando um pouquinho mais e trazendo, inclusive, a produção, né, e um foco muito grande na sua economia doméstica, tá? Bom, economia americana, europeia, asiática, vou começar com os Estados Unidos, que é onde fica a sede da Guardia. A gente continua vendo lá uma região bastante forte, mas que perdeu muito daquele ímpeto de crescimento. Na verdade, os Estados Unidos hoje vive uma fase de mais estabilidade. E com um desafio lá, né, que, por incrível que pareça, em certo nível é similar ao nosso, né? Alguns dias a gente estava com o nosso vice-presidente global aqui em visita à região, e um dos principais pontos de reclamação dos empresários norte-americanos do setor do vidro é algo comum aqui para a gente, que é a mão de obra, né? Muita dificuldade em conseguir, né, lá por razões talvez um pouquinho diferentes da nossa, mas que parece uma tônica que não é só nossa aqui, é uma tônica inclusive de países mais desenvolvidos, tá? A Europa, na verdade, agora a Europa, depois do conflito na Ucrânia, passa agora por um período que a gente fala, bom, parece que chegou no fundo do poço. Eles começam a tentar movimentos diferentes, mas ainda assim com muita dificuldade, tá? Muita dificuldade. E a Ásia,
Eu trouxe aqui um pouquinho para falar disso, porque não sei quantos de vocês acompanharam essa notícia, mas o ano começou bem difícil lá, né? E não sei se vocês se recordam, mas em janeiro desse ano, a Evergrande Group, uma das maiores empresas, né, incorporadora do setor imobiliário do mundo, não só da China, pediu falência, né? Foi decretada falência, inclusive, no Tribunal de Hong Kong. Então, isso mostra que o segmento passa por momentos difíceis também fora do país, né, em regiões muito bem desenvolvidas. E por que eu estou falando disso, né? Porque acontece lá fora, de certa forma, nos impacta aqui. Se essas regiões se desenvolvem menos, ou se elas têm um consumo menor, em especial do vidro, a gente começa a ver o excesso de capacidade acontecendo em várias regiões. E, sem dúvida nenhuma, o Brasil acaba sofrendo um pouco disso também, que foi o que a gente observou desde o meio do ano de 2023 para cá, foi ganhando muita presença e muita força os vidros importados também. Vou falar disso mais no final, né, mas só para fazer já a conexão aqui com esse tema. E no final ali, mercado sul-americano, os nossos irmãos aqui, de várias regiões, né, aqui no entorno, Argentina, Paraguai, Chile, Equador, cada um com seu próprio desafio, né? Na verdade, são economias que poderiam contribuir mais na região, né, infelizmente por razões específicas em cada país ainda não estão nessa fase. A Argentina, por exemplo, começa, né, a vislumbrar uma estabilidade, mas ainda assim com muita dificuldade, né, fica uma situação bastante ruim no país de crescimento. Fica a perspectiva, né, de uma mudança de governo que eles tiveram, que possa trazer novas áreas lá para a região. Não é muito diferente também dos desafios de Equador, Chile, Colômbia, também são regiões que também ainda estão longe do seu auge, né, de crescimento econômico, mas fica a perspectiva para eles de sair dessa situação nos próximos meses e anos. Okay? Acho que aí. Maravilha. Falando um pouquinho aqui do Brasil, dos indicadores, e aí, novamente, eu vou tentar não ser tão repetitivo aqui, né? Afinal, são dados públicos e muito similares ao que o Flávio aqui já apresentou, mas aqui eu gostaria de focar 2 pontos em especial. Na primeira, a inflação, que segue num nível bastante controlado, que eu acho que é algo bastante positivo, né? Foi justamente esse controle, essa estabilidade da inflação que permitiu, né, o país mais rapidamente começar a falar de queda de taxa de juros, né? Para quem não lembra, o Brasil foi um dos países que iniciou esse processo, foi um dos países que começou mais rapidamente a fazer esse movimento, porque já havia um certo controle da inflação, e ao que tudo indica, felizmente, teremos um pouco mais de estabilidade em relação a esse tema. O PIB, que nem já foi falado, né, 1,9% de crescimento, câmbio, né, ali na faixa dos R$5, eu estou falando aqui da estimativa do Banco Central de fechamento desse ano em específico. E na questão do PIB, aí eu faço questão de lembrar também, esse pessoal, né, do Banco Central costuma revisar essas projeções, né? Eventos vão acontecendo, né, alguns positivos, outros nem tanto. Mas eu me lembro que em janeiro de 23 eles falavam que o Brasil teria um crescimento de 0,5%. E no final a gente fechou com quase 3%. Então fica ali também uma pontinha de esperança de que isso possa ir progredindo. E para quem acompanha esse índice dá para ver que há uma estabilidade, mas eles sempre estão revisando um pouquinho para cima, o que indica também um otimismo maior para esse ano na região. Tá? Os juros, papel fundamental, né, da taxa básica quando a gente fala, né, como motor da economia, da construção, né, entre outros segmentos também, sem dúvida nenhuma. Mas aqui, na verdade, a gente começa a chegar, tudo indica que numa estabilidade. A perspectiva era de mais queda, o que seria muito bom para a injeção de capital na região, mas ao que tudo indica, uma estabilidade aqui também. Um pouco da situação que eu falei lá atrás dos Estados Unidos, né, de certa forma também tem uma relação aqui. O Banco Central americano começa a estabilizar também, né, para de fazer aquelas subidas, mas está no nível mais alto. E se a gente continuar descendo essa taxa, a gente vai ter outros problemas, como a diferença de câmbio, né, e cada vez mais também uma tendência do recurso voltar lá para os Estados Unidos. Mas tudo indica uma estabilidade num nível que também já começa a trazer impactos positivos aqui para a região. E ali na tabela de baixo, ali os indicadores, né, de construção civil, também que já foi falado, um crescimento estimado para esse ano de 2,5%, para a Abramat fala-se de 2%, o automotivo, né, que eu vou falar também um pouquinho mais, ali 6,2%, e a indústria do vidro, a gente acompanha também o crescimento da construção, a gente fala de algo em torno de 2% a 3% aí para esse ano. Bom, aqui o indicador da construção civil, e ali em cima dá para ver, né, essa série histórica, ele mostra um pouquinho
do percentual de crescimento mês a mês contra o mesmo período do ano anterior. Tá? E aí dá para ver que a gente começou melhor esse ano do ponto de vista do consumo do vidro, né, para a construção civil. E a perspectiva, né, março ali foi um pouquinho menor, porque realmente março de 23 também teve uma performance superior, mas a tendência no acumulado no ano mostra também um cenário um pouquinho mais otimista. Não dá para falar de um crescimento muito grande no ano, mas em linha com aqueles números que eu já mostrei para vocês. A CBIC fala de 2,3%, a gente acredita também que vai seguir muito em linha com esse mesmo indicador. Um outro ponto positivo que a gente acompanha é o índice de confiança da construção, que segue também em níveis médio para mais, né, bem próximo ali do 100% da máxima. Né, já tiveram momentos melhores, mas de qualquer maneira também aqui é um indicador de que a situação segue também com um pouquinho mais de otimismo aí para a segunda parte do ano. E aí aqui falando um pouquinho da indústria da transformação, lá em cima, né, a produção de veículos. A Guardia não atua diretamente na indústria automotiva aqui no Brasil, né? Mas a gente acompanha de perto, porque afinal também é uma indústria que tem um potencial de consumo elevado do vidro. Então a gente sabe que tendências mais positivas para esse setor certamente vão trazer também números melhores para a região. E o que dá para ver ali é que de janeiro até abril, realmente, também como já foi falado, um período um pouquinho mais positivo, né, abril com uma virada importante ali também no setor, que indica, pelo menos com a performance do início do ano, que a gente tem uma tendência de realizar o crescimento que eles falam, né, de algo em torno de 6%. O que traz um pouquinho de desafio para essa indústria, né, além do ponto que foi falado, da presença dos importados, a gente tem agora a situação também no Rio Grande do Sul, né, para quem está acompanhando, todo mundo está acompanhando as notícias. Lá você tem uma montadora bastante importante dentro do segmento, dentro do mercado. E a região como um todo, como um polo consumidor, né, a própria questão do consumo da região deve trazer também para essa indústria algum impacto. Né. É difícil falar nesse momento quanto vai ser esse impacto, mas sem dúvida nenhuma a região vai ter outras prioridades de consumo do que o carro nesse primeiro momento. Né. Então a região, inclusive, vai passar por essa fase mais difícil. Né. E ali embaixo eu trago uns indicadores que falam um pouquinho da indústria de móveis e de linha branca. Né, a indústria moveleira, essa sim já tem uma participação mais forte da Guardian. A gente acompanha também de perto esse segmento que sofreu muito, né, com a questão do consumo mais baixo desde ali o auge da pandemia. Então esse consumo segue baixo ainda para esse ano. A gente não vê uma mudança relevante no setor dentro desse período. A linha branca teve um início um pouco melhor, mas muito por conta, né, de reposição e construção de inventários que eles tinham. A gente não vê também ainda para esse ano uma projeção, né, de um crescimento como a gente já teve em outros momentos. Né. Tudo indica que vai ser um ano melhor, mas também não dá para falar, né, de crescimentos muito relevantes aqui. E, bom, a importação e exportação, né, o saldo da balança na região. E aqui o primeiro gráfico que eu trago para vocês é como vem sendo essa balança desde o ano de 2020. Né, que é bastante importante. Nossa indústria é extremamente sensível à relação de oferta e demanda. Né? E o excesso de produto, o excesso de vidro, a gente sabe que traz uma série de impactos também, e muitos deles negativos, né? Especialmente para as empresas, processadores, enfim, toda aquela cadeia que tem investimentos elevados de capital, funcionário, estrutura, ativo. Né? A gente sabe que isso traz muita dificuldade, que vem justamente com o excesso do produto. E dá para ver ali, olha, que a gente já teve outros momentos de uma balança um pouco mais equilibrada, mas desde 2023, né, a gente teve uma virada importante. Né, a gente passou a exportar muito menos vidro para a região, né, aqui no entorno, e começou a trazer muito mais vidro de fora, tudo conectado com aqueles pontos que eu comentei com vocês no início da apresentação. Né, regiões com dificuldade lá fora, sem dúvida nenhuma, enxergam no Brasil uma oportunidade de outlet e trazem mais desses produtos aqui para a região. 2024, inclusive, começou com esse número muito forte. Tá? Aquele número ali é só de janeiro até março, ali não tem abril ainda. Tá? 78 mil toneladas entraram no país de vidro nesse período e a exportação de apenas 12 mil toneladas. Tá? A perspectiva para os próximos meses é que à medida que as outras regiões lá fora também evoluam com suas economias, a gente comece a ver um equilíbrio um pouco maior nessa relação aqui. Mas é difícil falar, inclusive, quando que de fato esse número vai mudar, ou quando que de fato essa perspectiva vai de fato voltar a ser algo mais equilibrado como foram em outros anos.
mas a tendência é que a gente passe a ter, em algum momento ainda dentro desse ano, um resultado um pouco melhor nesse sentido. Para quem tem curiosidade, também são dados públicos, dá para olhar inclusive como que está a relação, né, que tipo de vidro chega, quanto já é temperado. Né, esse número inclusive não é só vidro plano, tem uma série de outros produtos ali incluídos, laminados, por exemplo, mas também vidro temperado que a gente vê crescendo. Então, para quem tiver curiosidade, né, esses dados são públicos e são de fácil acesso também. Tá. E para concluir, né, não vou segurar mais ninguém aqui, especial aqui para a gente ter um coquetel bacana ali daqui a pouco. Falar um pouquinho assim, qual que é a nossa perspectiva, né? A gente fala muito de um crescimento modesto, né? Quando a gente fala modesto é mais para gerenciar a expectativa, né? Ninguém está falando dos níveis de crescimentos que a gente chegou a gente teve durante a pandemia, né? Foi um período bastante atípico aquele. Quando a gente fala de um crescimento modesto, bastante alinhado com o PIB e com o crescimento da construção civil, como está sendo projetado pelas entidades nesse momento, com uma demanda superior na segunda parte do ano, seguindo a sazonalidade histórica no nosso setor, nada muito diferente aqui. E eu queria terminar aqui, na verdade, falando um pouquinho, além da nossa perspectiva mais otimista, né, positiva para a segunda parte do ano, terminar aqui falando um pouquinho sobre, né, o compromisso da companhia. A gente divulgou, né, recentemente, inclusive para todos vocês, que a Guardia, nesse momento, está com o forno parado em manutenção, que é o forno de Tatuí, né, esse é um dado público também. É uma manutenção a quente, né, que a gente faz, é um período mais curto, de mais ou menos 4 semanas, mas que reforça duas coisas. Primeiro, o compromisso da companhia, né, a companhia continua vendo o Brasil como um mercado bastante importante e continua investindo na região e pretende continuar, né, com a sua participação aqui e em crescimento. Então, esse também reforça o nosso compromisso com todos vocês aqui. E o segundo ponto é justamente, né, quando a gente fala de capacidade, né, sempre há uma preocupação quando a gente para um dos nossos ativos, né, um dos nossos fornos, sempre tem essa preocupação. Se o mercado tiver uma mudança, a gente vai ter vidro suficiente para todos. E aí eu queria dizer que a gente está muito bem preparado para isso. Né, e nesse momento a gente continua ainda, né, a primeira parte do ano foi marcada por uma capacidade inclusive reduzida, a gente nem precisou, né, usar toda a nossa capacidade. O que significa também que a gente está muito preparado para continuar abastecendo todos vocês e acompanhá-los aí numa jornada mais positiva, né, para o segundo semestre. Tá joia? Mais uma vez, queria agradecer a todos vocês. Né, para quem eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, ali fora estarei com vocês para conhecê-los e trocar mais algumas, trocar conhecimento, trocar informação, conhecê-los melhor. Obrigado, pessoal. Um abraço, eu estou no time da Guardia para vocês.